Uns 10 segundos a gente vai estar online agora, está carregando lá a página. Menos que isso, né? 3, 4 segundos a gente já está online. Está carregando. Tá. Agora já estamos online. Já estamos no ar. Celso. Já estamos online, já. Deixa eu ver aqui, já estamos online. Deixa eu ver como... Opa, estamos só esperando as pessoas chegarem para a gente iniciar essa live que vai debater a questão da educação infantil durante esse período de pandemia. Vamos falar também da questão desse anúncio desastroso do governador Dória de volta às aulas. Ele anunciou para o dia 8 de setembro, né, sem que houvesse consulta aos maiores interessados, né, que estão na comunidade escolar, professores, servidores da educação, pais de alunos e alunos. Não houve consulta alguma, nem um debate, sobretudo com o magistério, né, porque sem o magistério, sem os profissionais da educação, não tem volta às aulas. E aí há uma crise nessa área, porque é unânime, entre 98% dos professores e professoras, acho que hoje do Brasil, que você não pode voltar às aulas sem que haja um controle rígido da pandemia, né, sem vacinação, sem testagem, você tem que ter uma segurança para voltar, não se volta em condições como essa que nós estamos vivendo hoje. Aliás, ele anunciou no auge, né, do coronavírus. E hoje, Celso, hoje o Brasil já passa de 65 mil pessoas mortas. Isso é grave. 65 vidas se perderam. E tem mais de 1.600.000 pessoas contaminadas no Brasil. Isso está crescendo. Até que foi a Jaqueline falou agora, saiu a notícia que talvez até o próprio presidente tenha contraído, né? Ele está com alguns sintomas, está fazendo exames, saiu agora, a imprensa está falando sobre isso. E nós estamos vivendo esse apagão da educação no Brasil. Saiu também hoje uma pesquisa com esse título, Apagão da Educação por conta da educação remota, que não está chegando, não está funcionando, não chega na maioria dos nossos alunos, então é o caos dela. Então deu um apagão na educação e para piorar nós não temos ministro da educação. O MEC está acéfalo, a deriva, não há política educacional no Brasil hoje, estamos sem ministro. O Weintraub fugiu com medo de ser preso, está em Miami, né, com medo do Supremo Tribunal Federal. Aquele Daciolette, como que é o nome dele, Celso? Eu esqueço. Carlos Alberto, meu xará, Carlos Alberto... Decotelli. Decotelli. Decotelli não assumiu. Eu achei estranho que, depois de ele ter fraudado o currículo, o doutorado, o pós-doutorado e até mesmo o mestrado dele, vai ser investigado agora, porque tem denúncias de plágio. Ele agora não foi nomeado, ele refez o currículo dele e colocou que ele foi ministro da Educação. Então, até saindo, ele faz um plágio, porque ele não foi ministro. Ele foi nomeado, mas não tomou posse. Então, mas ele coloca no currículo dele. Então, quer dizer, ele continua mentindo, ele continua fraudando o currículo. É um absurdo total. Aí o Bolsonaro ameaçou nomear esse Feder. Como que é o nome dele, Celso? Feder. Feder mesmo, do secretário de Educação do Paraná. É o secretário de Educação do Paraná. Mas ele já escreveu um livro, por exemplo, no passado, defendendo a venda das escolas públicas, dos prédios para pagamento da dívida pública brasileira e o fechamento do MEC. E defendeu o voucher, falando, dá voucher, você entrega o voucher para a família matricula a criança numa escola particular. E você vende os prédios das escolas para pagar a dívida pública brasileira. É um absurdo, né? Colocar uma pessoa como essa Ele é um defensor, né, do ensino no MEC, no Ministério de um privatista, um empresário. E eu estou investigando, eu recebi... Ele fala que no currículo dele
ele foi assessor voluntário na Secretaria Estadual de Educação, assessor voluntário aqui na Secretaria da Educação, e isso foi, né, agora no governo Dória, que ele ajudou a financiar a campanha. Foi, acho que, o terceiro ou quarto maior doador da campanha do Dória. Me parece que foi esse um dos motivos da sua não nomeação. O Bolsonaro ficou com ciúme e achou perigoso, né, nomear um ministro que apoiou o Dória. Enfim, então estou falando isso, pessoal, porque a educação está à deriva no Brasil, um apagão na educação, uma crise. Tem a crise do Fundeb também, que tem que ser renovado imediatamente, até o dia 31/12, agora, desse ano, senão a gente fica sem financiamento para a escola pública, inclusive a educação infantil fica sem financiamento. Então, tem vários debates acontecendo e o MEC à deriva. Vamos, então, começar? Vamos Já começar. dá para começar, Celso? Já dá para começar, já. Então, primeiro, muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos aqui com a Viviane, as professoras de educação infantil, a Viviane, a Juliana, a Lina, a Carla, a Daniela e a Gisele. Elas trabalham na rede municipal. Elas vão dar aqui uma contribuição nessa roda de conversa para a gente entender melhor como que ficou a educação infantil no período da pandemia, como que elas estão vendo essa proposta do governo estadual, desse lançamento de proposta de volta às aulas no dia 8 de setembro. Isso é possível na educação infantil? É um debate importante esse. Celso, você quer já fazer também uma saudação para a gente iniciar e passar a palavra para as pessoas? Eu também agradeço aí a presença de todos. Boa noite a Gisele, a Daniela, a Carla, a Viviane, a Lina, a Juliana. Boa noite também ao Carlos. Essa presença de vocês aqui para esse bate-papo que a gente vai ter agora é muito importante, né? Porque mostra um pouquinho do que vem sofrendo a educação infantil aqui na cidade, na rede municipal, né? A gente tem feito esse debate lá na Câmara Municipal desde o ano passado. Os ataques são imensos aí ao ensino infantil. O Carlos falou, a terceirização, né? A falta dos espaços para as crianças brincarem. Nós presenciamos unidades sem nenhum equipamento lúdico para as crianças poderem brincar. Então, são prédios construídos sem nenhuma instalação apropriada para crianças, né? E a construção também de unidades direcionadas aqui para as crianças. O que tem sido feito é uma terceirização. O voucher está aí, nos mostra, fizemos esse enfrentamento na Câmara Municipal, mas os problemas são imensos, né? E agora, com a pandemia, aprofundou ainda mais, né? Aprofundou tudo que a gente vivia lá, a gente tem agora esse aprofundamento aí. E uma coisa que chama a atenção também a aplicação que a gente queria ouvir também de vocês, do ensino remoto, né, no lugar da comunicação, do acolhimento para essas crianças, a preocupação que a gente tem na volta às aulas, né, com as crianças pequenas, e isso é fundamental, e também o quadro que a gente vivia antes da pandemia, com o corte do pessoal de limpeza, segurança e pessoal, principalmente de limpeza. Nós acompanhamos várias unidades, vários CEIs que tiveram o corte dos funcionários da limpeza, assim, naquela situação. Voltando agora, na pós-pandemia, a gente precisaria ter triplicado esse quadro para manter uma limpeza, um espaço apropriado para essas crianças, e isso não é a realidade que a gente está vivendo. Então, como voltar às aulas nessa situação? Além do déficit gigantesco, monstruoso, de professoras e professores na rede municipal. Então, são vários problemas que a gente... É legal, muito importante ouvi-las, né? Que vocês estão lá, vocês conhecem a realidade das escolas, então, prazer imenso tê-las aqui com a gente. Ô, Celso, então vamos fazer o seguinte, nessa primeira rodada, eu queria que vocês respondessem duas perguntas, pontuassem, né? A questão do ensino remoto, se vocês estão conseguindo ter relação com os alunos, com as famílias, e de que forma que isso vem acontecendo. É possível educação à distância, trabalho remoto com crianças de 0 a 4 anos, né? A 5 anos, desculpa, no SEI e também na EMEI? Isso é possível, né? Como que faz a questão do desenvolvimento lúdico das crianças, do desenvolvimento motor?
enfim. E a volta às aulas. É possível voltar às aulas com distanciamento? A criança vai usar a máscara, vai usar o gel? É possível controlar esse processo todo? Porque tem um protocolo de volta às aulas. Na educação infantil, é possível fazer isso em creches? Esse distanciamento proposto pelo governo? A gente pode começar, então, com a Viviane. Vamos seguir uma ordem aqui para que todas possam emitir a sua opinião sobre isso. Viviane. Boa noite. Boa É noite. um prazer estar aqui. Eu sou, então, Viviane, sou coordenadora aqui na Rede Municipal de Ensino, no MEMEI, né? Então, que atende crianças de 4 e 5 anos, na educação infantil, uma EMEI localizada na Zona Sul, e que faz divisa aqui bem próximo com o município de Diadema, que é da onde eu falo, inclusive, nesse momento. Eu escolhi contar um pouquinho do nosso percurso nesse momento, a partir de quando as escolas ficaram fechadas para o atendimento às crianças, e eu acho que dessa forma eu consigo fazer um contraponto com as políticas públicas que foram sendo adotadas nesse período. Lá na nossa realidade, a gente já tinha uma página no Facebook desde 2014, por meio da qual a gente compartilhava os nossos projetos, tinha a escuta das famílias também. E aí, quando a gente se viu nessa situação, a gente falou, por lá que a gente vai se comunicar com as crianças e as famílias. Educação à distância nunca é uma forma realmente de estreitar os vínculos nessa situação de pandemia. É isso. E a gente tem muitos acessos na página, por ser uma página antiga, mas a gente ficava com aquela angústia. Quais são as famílias, efetivamente, deste ano de 2020, que nós estamos atingindo? E aí, nesse caminho, por conta, iniciativa própria da escola, nós iniciamos uma comunicação por meio de uma linha de transmissão no WhatsApp. E aí, as famílias nos pediram que a gente replicasse aquilo que ia para o Facebook também no WhatsApp. E aí a resposta do porquê nos veio de diversas formas. Uma delas foi na semana passada, inclusive, quando uma mãe mandou uma pergunta na linha de transmissão no WhatsApp, e eu respondi ali para ela, olha, eu vou te ligar, porque eu acho que aí fica, né, a gente consegue conversar e eu te explico isso com mais detalhes. Ela falou, não me liga, porque eu não tenho crédito para receber ligação. Eu só consigo realmente mandar mensagem pelo WhatsApp. E aí isso nos remete a uma questão que é super importante, que é o que a gente já vem falando há muito tempo, que a pandemia escancara as desigualdades sociais e o racismo, porque são duas coisas que estão juntas, a gente não pode tratar delas de forma dissociadas. Então, a gente pensa que é só investindo em superar essas desigualdades, o racismo, que a gente avança enquanto sociedade e avança no sentido da construção de uma educação pública de qualidade. E aí a gente pensa, assim, lá no nosso território, da responsabilidade do governo em dar acesso à internet, né, de forma equânime, para que as pessoas consigam realmente estabelecer essa comunicação nesse momento, que é um momento extremo da pandemia. E aí isso a gente trago aí um outro exemplo de uma coisa que a gente fez, que trouxe um resultado muito bacana. A gente tinha materiais lá na escola, que era para as crianças, que a gente tinha se organizado para as crianças usarem esse ano. As crianças não estão na escola. A gente dividiu esses materiais em kits. E pelo WhatsApp, e pelo Facebook, pelos dois, a gente divulgou isso para as famílias, e de forma organizada, elas vieram buscar esses kits de materiais. Porque a gente também ficava angustiada. A gente vai propor uma atividade para ela pintar, para ela desenhar, mas ela tem esses materiais em casa, né? A família tem condições? E foi assim, imediato. A gente entregava o material de manhã, à tarde a família estava postando lá no Facebook, agradecendo a criança pintando, desenhando. E isso nos remete, me remete a uma outra reflexão. Em que medida os materiais prontos, num caminho único, ou plataformas únicas e padronizadas para todos e todas as pessoas, vão atender às demandas das nossas famílias e das nossas próprias equipes. Porque é muito angustiante você ter que alimentar uma plataforma
de maneira solitária, sem diálogo. É um gasto de energia que a gente podia estar pensando em outras ações, porque são muitas ações, são muitas frentes, aqui eu escolhi algumas, e a gente não pode, porque de repente a gente tem que estar alimentando uma plataforma sem ter retorno das famílias que optam por outros caminhos, né, por conta dessas questões, muitas vezes sociais e de acesso também. Em relação ao retorno, aí pulando para essa reflexão sobre o retorno, a gente tem princípios na educação infantil, seja, né, eu falo aqui da EMEI, mas penso que no SEI a mesma coisa, a gente está falando de bebês e crianças pequenas, dos quais a gente não tem como abrir mão. As crianças aprendem por meio das interações, das experiências, do contato, do estar junto, do beijo, do carinho, do cuidar e do educar, que eles são insociáveis. E isso, numa situação de isolamento, é inviável da gente pensar. Na semana passada, a gente fez uma reunião com as nossas famílias pelo Meet, foi a primeira que a gente conseguiu fazer. E aí as famílias nos trouxeram uma preocupação enorme das crianças retornarem. A gente foi numa expectativa que talvez eles quisessem o contrário, e não. As famílias com medo, dizendo que realmente não gostariam de ficar com as crianças até o final do ano em casa, e se esse direito vai ser resguardado às famílias. Eu vou perder a vaga? Era essa uma das perguntas. Porque eu quero, meu filho tem asma, meu filho tem autismo, meu filho tem problema no coração, e eu quero ficar com essa criança em casa. Que esse direito seja resguardado. Era essa a fala das famílias. E aí, a gente sabe que o governo sinalizou com a possibilidade de, né, nesse momento, de nos ouvir e construir protocolos a partir da escuta dos territórios. A gente sabe, a gente concorda que, de fato, tem coisas que a gente só vai conseguir nem no território, porque o território é muito amplo, às vezes na realidade menor ali daquela comunidade, daquela escola. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que não estão nas nossas mãos de solucionar. E aí vem naquilo que vocês já trouxeram, e eu reafirmo, que a gente pensar no número de professoras, né, nesse retorno, se a gente já tinha um déficit agora, então, né, porque ou pela questão da idade, ou alguma doença, enfim, um outro problema antigo, que é o número de ATS. Então, a gente tem escolas com 200 crianças, escola com 600, tinha, né? Escola com 600 crianças, e o módulo de ATS é o mesmo. É uma realidade surreal, não atende, né? E agora, no retorno, muitas pessoas não voltam, pelos mesmos motivos das professoras, né? Pelo motivo da pandemia, e como a gente lida com isso? Como que a gente pensa protocolos? E, por último, o que eu queria aqui dizer, para que a gente possa passar a palavra a outras pessoas, em relação à limpeza. Não é possível a gente pensar, nem começar a pensar nesses protocolos, fora a questão do isolamento, que a gente já disse aqui, sem a gente ter recurso humano e material de qualidade dentro da escola. Acho que era isso nesse momento. Carlos, Viviane, só uma pergunta, só rapidinho. Você fala que vocês tiveram contato com as famílias. Qual o percentual que vocês têm de contato com a família? Quantos conseguem acessar os meios tecnológicos? Mais ou menos. Então, nessa reunião virtual que nós fizemos, a gente mandou o link, foi a primeira que a gente fez, a gente mandou o link pela linha de transmissão. A gente atingiu nós temos 600 crianças, nós fizemos em 2 reuniões. A gente atingiu cerca de 15% das famílias. Mas que é pouco, e o que foi significativo foi depois, as famílias perguntando, eu não consegui entrar, não deu certo o acesso, eu não sei mexer nisso, mas me conta o que aconteceu. Aí a gente mandou um resumo por escrito, na linha de transmissão. E aí o telefone da escola não parou, porque as pessoas querendo saber mais. Então, foi uma estratégia que super funcionou e que é nova para a gente e para as famílias também. Legal. Vamos passar, então, obrigado, Viviane, passar para a Juliana. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Celso. Boa noite, Carlos, colegas. Em relação ao ensino remoto, a Viviane já colocou bem aqui, e a gente faz parte da mesma escola,
Então, a única coisa que eu tenho a acrescentar seria a nossa relação dos professores com as mídias, né? Que foi uma coisa muito difícil do início, né? A gente teve que inovar, muitos não conheciam, não sabiam usar as mídias, então a gente teve que estudar, assistir lives, fazer cursos, tutoriais, né? Aprender muito para poder se adequar a essa nova situação da escola, né? Acho que a gente nunca estudou tanto como a gente tem estudado nessa pandemia, né? E a contrapartida, os PEAs foram suspensos, né? Gerando aí um descontentamento de todas nós. A gente estudou tanto e agora não vamos ter a pontuação do PEA deste ano, né? Eu trago aqui a minha fala, mas também uma fala coletiva de todas as professoras da unidade, né? Que eu coletei com elas as preocupações e as dúvidas do retorno, né? A gente conversando via WhatsApp, eu trouxe em tópicos essas dúvidas e preocupações. A primeira dúvida seria em relação aos materiais, né? Que a Viviane também já colocou bem sucinto, né? Se a gente vai receber esses materiais, termômetros, máscaras, papel para enxugar a mão, álcool gel, sabonete, visto que antes da pandemia, a gente muitas vezes não tinha papel nas unidades para secar a mão das crianças, o álcool era comprado pela direção, não vinha da prefeitura. Então, esses materiais vão chegar à escola, né, para a gente realizar todos os protocolos de higiene. A Viviane também já falou do material humano da limpeza, né? A gente tinha 5 quadros de funcionários, né, para limpar toda a escola. Ano passado diminuiu para 3, já não davam conta, né, no final do ano passado e no começo desse ano, essas 3 pessoas só para fazer toda a limpeza da escola. E agora a gente precisa, nessa futura volta, como essas pessoas dariam conta dessa limpeza, limpar a maçaneta, fazer tudo o que deveria fazer para deixar a escola adequada para receber as crianças. Então, mais uma pergunta aí das professoras também. E a própria higiene das crianças, né? É uma coisa que a gente trabalha constantemente com as crianças em vários projetos, a higiene pessoal, né, das crianças, que elas aprendam a fazer a sua higiene pessoal. A gente tem lá na escola, a gente lava a mão para ir almoçar com as crianças, na fila do almoço elas já estão com a mão no chão, com a mão na boca, e isso é normal, corriqueiro numa escola de educação infantil. E aí, como a gente vai seguir os protocolos, né, de higiene com esse quadro que a gente já conhece das crianças, que são crianças, né? E a outra opinião também das meninas aqui que elas colocaram foi a condição estrutural da nossa unidade, de todas as unidades que a gente conhece de educação infantil, que são salas pequenas, muitas vezes salas adaptadas, né, que era uma sala de outra coisa e virou uma sala de atendimento, com a ventilação não adequada, muito abafado, um refeitório pequeno, um espaço de pátio pequeno, e uma área externa que não dá para a gente fazer muitas atividades fora, porque não é adequada para todas as crianças. Então, a gente tem a relação também do espaço na volta, para seguir todos esses protocolos. As professoras também colocaram a adaptação dessas crianças, porque, querendo ou não, a gente ficou 2 meses só com as crianças, estamos mais tempo longe delas do que perto delas. E a gente já tinha feito a adaptação no começo do ano, a gente conhece, todo professor de educação infantil conhece como que é essa época de adaptação, uma época muito difícil, principalmente com os pequenos, né, que acabam de chegar à escola, e provavelmente faremos uma nova adaptação, porque as crianças não estão mais adaptadas a nós. Então, a gente vai se deparar aí com crianças chorando, que não estão acostumadas mais àquele ambiente, e como a gente vai acalentar as crianças nesse momento que elas estão chorando e a gente não pode chegar perto delas, né? A gente está com os protocolos de saúde, né? E outra parte é a questão da própria educação infantil, né? Que a gente tem a concepção que a gente tem de infância, né? Que a gente conhece, que a gente trabalha com a infância, que é a relação do afeto, as relações das crianças com as próprias crianças, as relações delas com os adultos, né? A relação com o ambiente, as experiências, e tudo isso vai de encontro aos protocolos. Eles não batem, né? A gente sabe trabalhar de um jeito, e seguir protocolos não é a educação infantil que a gente conhece, então a gente está meio sem saber como fazer quando voltar com as crianças, né? A gente não tem ideia de como será.
A gente sabe que a volta prevista aí, que o governador colocou, é de 35% dos alunos, né? Ele fez um critério aí, que vai ter 35% dos alunos na primeira fase, e aí teve uma reunião com o secretário e com o sindicato há poucos dias atrás, e nessa reunião está colocado lá que voltaria, no caso da EMEI, o infantil 1, nessa primeira fase aí dos 35%. Nós ficamos sem entender por que escolheu o infantil 1, porque a gente viu que no Fundamental 1 e no Fundamental 2, eles escolheram o final dos ciclos, e na EMEI ele colocou o começo do ciclo. A gente não entendeu muito, né, na nossa visão, a gente acha que seria o infantil 2, né, para ser contemplado, porque eles já estão para sair da escola, mas também, pensando melhor, a gente acha que esse critério da escolha desses 35% teria que ser um critério resolvido pela própria comunidade escolar, né? Com essa reunião que a gente teve com os pais, a gente percebeu que muitos pais ainda não estão confortáveis em mandar as crianças. Mas a gente sabe também que tem pais que estão trabalhando, que eles precisam do atendimento, né? E aí, a gente vai priorizar nesse primeiro momento? Se é uma coisa vindo de baixo para cima, ou a gente pode conversar com a nossa própria comunidade e definir esses critérios? Eu acho que seria uma coisa mais viável, né? E, quase finalizando aqui, a gente sabe que dentro das salas de atendimento da educação infantil, tudo que a gente usa lá é coletivamente, então os brinquedos é coletivo, os materiais todos ficam na altura das crianças para que elas possam utilizar e socializar aqueles materiais. Então, a gente não sabe como fazer a higienização desses materiais e como vai ser utilizado, vai ser individualmente, né? E vai de novo com a concepção que a gente tem de infância, né? Do coletivo, né? Das crianças poderem ter acesso a tudo, né? E ter a sua autonomia. A mesma coisa da autonomia da alimentação, que tem, né, o self-service, que as crianças se alimentam sozinhas, elas pegam o que elas preferem comer, e aí, visto também lá na carta que o secretário colocou com o sindicato, esse self-service já vai tirar, então é um retrocesso aí na questão que a gente tem da educação infantil, da autonomia das crianças, né? E, para finalizar, as angústias e os medos das professoras, né, lá do coletivo. Elas têm medo, muito medo de perder alunos, de perder alguém próximo, de pegar o vírus na escola, levar esse vírus para casa, de alguém da casa adoecer, delas mesmo adoecerem nesse período que a gente vai estar com as crianças, né? Muitas têm filhos pequenos, elas não se sentem seguras em deixar esses filhos pequenos com alguém ou levá-los até alguma escola nesse período, porque a gente sabe que a doença está controlada, então esse medo é muito grande das professoras. A maioria delas me colocaram isso bem pontual, o medo de voltar a trabalhar e acontecer muitas coisas, né? É mais ou menos isso. Muito obrigado, Juliana. Você colocou uma questão muito importante, que acho que é um tema transversal, que é a questão da gestão democrática da escola pública, que é um princípio constitucional. Está na Constituição, está na LDB, no Plano Nacional de Educação, e todas essas medidas do governo deveriam ser pautadas pela gestão democrática, consultando a comunidade escolar, dando autonomia, né? Por isso que nós temos conselho de escola, por exemplo, APMs, grêmios estudantis, justamente onde nós temos a incorporação da gestão democrática. Isso, infelizmente, não ocorreu. As decisões são todas de cima para baixo. Inclusive, o Dória, quando ele anunciou o plano, alguns dias atrás, ele passou um slide ele dizendo que houve diálogo, mas ele mesmo confessa que o diálogo foi feito com secretarias do governo e com as entidades patronais das escolas particulares, o Sindicato dos Donos das Escolas Particulares, a Associação dos Donos das Escolas Particulares, ou seja, o Simpro não foi consultado, o Simpem, a Profem, Sinesp, Cedim, a POSP, o DEMO, a PAS e as nossas entidades representativas, em geral, não foram, aliás, nenhuma foi consultada. Só agora que abriu um diálogo, mas a decisão já foi tomada. Então, você ressaltou bem essa questão da gestão democrática, que não está sendo respeitada, mas está na lei. Só uma dúvida,
que vocês que eu não entendi, Viviane e Juliana, a rede de transmissão da escola de vocês é pelo WhatsApp ou pelo Facebook? Quer que eu responda, Vi? Então, foi feito pelo WhatsApp, porque a gente sabe que as pessoas utilizam muito mais o WhatsApp do que o Facebook, né? E aí a gente pesquisou como funcionava para ter um WhatsApp Business, que é um WhatsApp para trabalhar mais a parte de linha de transmissão. Aí a gente adquiriu um chip, né? E aí estamos usando o celular próprio para poder fazer essa linha de transmissão. E aí, aos poucos, a gente foi pegando os números das crianças que tem nas pastas, né? No prontuário de cada aluno, e foi criando 2 grupos, né? Do Infantil 1 e Infantil 2, para fazer essa linha de transmissão. E aí, acho que a Viviane pode falar melhor como é feito lá na escola, porque a gente não está lá e eles estão fazendo entre a direção e as ATS. Não, era só para conhecer essa experiência de vocês. Então, vamos passar agora para equipamento próprio, hein? Né? Professora... Oi? Recursos próprios. Recursos próprios, Carlos. Recursos Nossa, próprios. Então, não tem ajuda, a prefeitura não financia, né? Nada disso. Vamos, então, ouvir a Alina, que é a mãe da Clara. Alina, manda um abraço, depois coloca a Clara aí para ela dar um alô aqui para a gente. A Clara está aqui, ó, já colocou fora bolso aqui atrás. Deixa eu ver a Clara. Então, Clarinha do Conselho Mirim. Então, agradeço a oportunidade, Celso, Carlos, colegas. Eu sou a Alina Soares, hoje eu estou como coordenadora do CEI, na Pigueca, que fica bem ali atrás do CEASA. Então, a gente atende a comunidade da Vila Leopoldina, do lado direito, a área nobre, do lado esquerdo, as famílias que perderam tudo, as enchentes que tiveram no começo do ano. Então, é uma comunidade bem carente que a gente atende também. Mais de 50% vem deste lugar. Assim como a colega disse, a gente também tem um celular próprio e o WhatsApp é a maior comunicação que a gente tem com as famílias. A gente vai pesquisando e vai vendo que os pacotes de dados, nem o Facebook na nossa escola, eles conseguem acessar porque cobrem o pacote de dados, um vídeo do YouTube. Então, isso é uma realidade, assim, eu acho que da maioria das escolas. A outra questão que eu queria falar deste momento atual, eu vou dividir a fala, é a sobrecarga de tanto dos professores quanto dos gestores. É uma sobrecarga emocional e de trabalho muito grande. A gente está trabalhando muito mais agora do que quando estivesse, né, na escola. Então, de repente, quem está em casa, né, professores e gestores que estão em casa, a casa virou local de trabalho. E a casa não é um local de trabalho. Então, você tem que dividir a sua casa com o seu filho. Às vezes, as pessoas têm filhos pequenos, muito pequenos, bebês, têm filhos em idade escolar, que também estão estudando online, tem marido, né? Ou tem um pai, ou uma mãe, ou um tio adoecido que tem que cuidar. Então, dividir isso, mais as tarefas de casa, é uma sobrecarga muito grande para todas as pessoas que estão vivendo isso, e isso é uma coisa que a gente ouve muito, não só na escola, mas em muitos grupos, né? A outra questão é que a secretaria, em nenhum momento, acolheu os funcionários, acolheu os profissionais da educação. A primeira palavra, nós que somos da educação infantil, é acolher a criança quando chega na escola pela primeira vez. E a secretaria, em nenhum momento, fez isso. Quando a gente está na escola, a primeira coisa que a gente recebe quando abre o computador é a quantidade de funcionários presentes ali, né, no prédio. Então, agora que a secretaria começou a pensar nesse acolhimento, como na APA, então agora está começando esse acolhimento. E as pessoas estão adoecidas dessa sobrecarga de trabalho. E a gente que está na escola, a gente tem uma sobrecarga também deste contato com as famílias, porque a escola sempre foi o local onde as desigualdades sociais chegavam. E hoje isso é muito mais latente. Então a gente recebe famílias chorando, pedindo o que comer, e não tem o que comer.
Então, a maioria das escolas estão fazendo campanhas belíssimas de cesta básica. A nossa escola já está na 4ª campanha e a gente recebe pedidos de cesta básica mais da metade das pessoas. Então, a gente tem um grupo que já tinham dificuldades, que já viviam na pobreza, e a gente tem grupos também que tinham um trabalho, que tinham uma vida estabilizada e que de uma hora para outra perderam tudo. E esses também estão pedindo as cestas, né? Então, tudo isso traz uma sobrecarga muito grande, né? A escola não parou, o serviço administrativo não parou, né? A gente está lá como segurança do prédio administrativo, a parte burocrática chegando, né? E a escola, né? O meu SEI está sem funcionário de limpeza, a gente está com uma funcionária emprestada. Então, isso foi uma realidade de muitas escolas. E isso é essencial para a volta. Vou falar um pouquinho dessa questão da limpeza, nessa parte mais administrativa, que precisa se rever os contratos com o pessoal da limpeza, para que as empresas, as meninas da limpeza, os meninos, eles limpem também os materiais pedagógicos, porque hoje não está escrito no contrato. Diminuiu a quantidade de material de limpeza agora na pandemia, e isso não pode acontecer nesse retorno, de maneira alguma, né? A Cândida, que é um material que precisa para desinfetar, né? Então, isso, e aumentar o módulo, né? Porque a gente, desde o ano passado, teve essa mudança de módulo, então tem que aumentar o módulo. A outra questão muito importante, que eu acho que é o princípio e a bandeira da educação infantil neste momento de retorno, é os nossos bebês e crianças, os direitos dessas crianças de serem crianças, de viverem as suas infâncias, não podem ser barrados por protocolos de higiene. A gente não pode deixar isso de lado. Então, a grande questão é como garantir que esses bebês e crianças vivam plenamente as suas infâncias e garantir a sua saúde. E garantir o direito do profissional de educação, professor, gestor, ATE, a esse cuidado também. Então, assim, nas atividades remotas, né, o primeiro debate da maioria das escolas é que a gente não concorda que as crianças e os bebês estejam em contato com a tela, porque a educação infantil é interação. Então, isso também é uma frustração muito grande. Todos nós sabemos que este é o momento de estreitar o vínculo, mas saber que a criança está ficando mais tempo olhando o celular e olhando o computador, isso é muito frustrante para a gente também. Então, esse retorno tem que garantir que essa criança que for numa casa de um cômodo só, com muitas pessoas, que ela brinque, que ela vá para a área externa. Então, a gente pensa que a área externa ela tem que ser privilegiada, mas muitas escolas não têm, como a colega acabou de falar, área externa. Eu tive sorte de trabalhar em 2 escolas que têm uma área verde maravilhosa, mas a maioria não tem. E tem uma outra questão, e o dia que chove? Nós vamos ficar todos aglomerados dentro das salas que são pequenas e superlotadas, né? Então, a questão desse plano municipal de educação que está aí, e esse debate não acaba nunca, de diminuir a quantidade de crianças e bebês por sala, é latente neste momento. Assim como, neste momento, a gente precisa de uma integração intersetorial. A gente precisa ter essa integração, ela é de debate, eu estou na rede há 23 anos, há anos, essa integração. Né? Então, a saúde vai precisar estar com a gente. E a saúde vai estar com a gente? Né? Vai estar conosco? Então, esse é outro debate. O outro debate, também administrativo, é que as escolas estão sem verbas. Né? Chegou uma verba para a formação e a gente solicita que essa verba seja usada para readequar os espaços e os materiais. Né? São 30 mil reais. Então, essa verba deveria ser destinada, Celso, né, você que está aí na Câmara, para ser usada para a readequação desse retorno.
De momento algum, né, professores, gestores, quadro de apoio, não quer, a gente não é que a gente não queira que as crianças voltem. Na minha escola, pelo contrário, as famílias ligam desesperadas, perguntando quando vai voltar às aulas. Uma mãe disse que está pagando R$ 400 para cuidarem da sua filha, porque ela teve que voltar a trabalhar pelo comércio. Então, a conjuntura é muito maior. Se abre, né, o comércio, se abre, e as pessoas precisam, as pessoas mais humildes precisam trabalhar e não tem onde deixar os bebês e as crianças. Mas como que a gente acolhe essas crianças, respeitando o direito delas e respeitando o direito também dos profissionais da educação? Então, era isso que eu ia falar por enquanto, depois a gente pode ir se prolongando. Muito obrigado, professora Alina. Alina, entre tantas coisas importantes que você citou, você falou dessa manutenção, na nossa opinião, criminosa dos servidores, dos gestores, dos ATEs dentro das escolas. O Celso já acionou, inclusive, o Ministério Público Estadual, acionou a Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde, com representações, e até que entrou com uma denúncia criminal contra a prefeitura por conta disso, até porque pessoas estão morrendo, nós estamos perdendo ATEs, nós perdemos já umas 3 gestoras ou mais, o Celso está acompanhando mais, mas eu, pelo menos, que acompanhei, Celso, você está acompanhando mais, inclusive o Celso montou na Câmara Municipal um memorial das pessoas mortas no serviço público municipal por conta do coronavírus. Então, isso é muito grave e a gente tem uma luta para que haja o fechamento das escolas nesse sentido. Não há necessidade dos servidores nas escolas. O trabalho também da gestão pode ser um trabalho remoto e dos ATS também, não há necessidade. Então, isso aí, esse procedimento, na nossa opinião, é criminoso. O Celso tem os dados, são mais de 18 mil servidores em trânsito, né, furando, na verdade, o isolamento social e a quarentena. Essas pessoas chegam nas escolas de ônibus, de metrô, de trem, enfim, elas se contaminam e contaminam também. Então, esse é um dado. O Celso pode falar depois sobre essas ações, Celso. Agora, uma questão importante também, antes de passar para a Carla, que vai fazer uso da palavra agora, é a educação infantil. Normalmente, as lives são feitas com ensino fundamental, com ensino médio, ensino universitário, mas a educação infantil é fundamental a gente debater essa questão. Primeiro que a educação infantil ela faz parte da educação básica, a conquista histórica, né, que nós tivemos na LDB de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94. Isso aí é uma coisa importante. A educação infantil faz parte da educação básica brasileira, ela é financiada, inclusive, com as verbas do Fundeb, que eu citei no início. Em segundo lugar, que hoje existe no Brasil um grande debate e uma grande mobilização em defesa da primeira infância. E defender a primeira infância é defender as pessoas que estão cuidando da primeira infância, que são vocês, educadoras, servidoras da educação que estão nas creches, nos SEIs, nas EMEIs. Vocês, sem a valorização de vocês em todos os aspectos, inclusive durante o processo de pandemia, não há valorização da primeira infância, que está na boca hoje de todo mundo, dos políticos, dos partidos. Vamos defender a primeira infância. A primeira infância é tão importante, mas não tem investimento em quem cuida da primeira infância. Então, eu queria ressaltar isso, a importância da educação infantil e de vocês, profissionais da educação. Vamos passar para a Carla, então. Boa noite, obrigada pelas palavras. Eu sou professora, moro na Zona Norte, sou professora de SEI e EMEI. O SEI que eu trabalho é na Zona Sul e a EMEI que eu trabalho é na Zona Norte. Nossa, é tão longe. Você está em que região da Zona Sul, Carla? Eu saio de manhã da Zona Norte para a Zona Sul, na Vila das Belezas. Tenho 2 colegas aqui no grupo que vão falar, que também são do meu SEI, ainda. E depois eu retorno para pegar a EMEI na Zona Norte. Bem que puxado, é na Parque dos Chaves. Então, eu
transito pela cidade. Eu para saio quem da não Zona sabe, Norte, vou para a Carla, Zona só Sul, depois volto para a Zona Norte. Carla, só para Acredito quem que não... as colegas explanaram... eu não estou... Pode falar. Não, Carla, rapidamente, para quem está acompanhando a live, não é da educação, fiquem sabendo que nós temos muitas pessoas vivendo esse drama da Sim. Carla, né? De duas escolas. Eu quero falar sobre isso. Mora em Guaianazes e pega aula em Parelheiros. Então, infelizmente, né, porque não há um processo de remoção, muitas vezes de permuta, que possa ser agilizado nesse sentido para facilitar a vida das nossas educadoras. Mas isso acontece com várias pessoas que nós acompanhamos. Carla? Então, acontecem com várias pessoas. Acontecem com vários professores, né? Então, nós estamos em deslocamento o tempo todo e, assim, como que nós ser contagiados e, na volta, a hora que a gente entrar nas escolas, nós não vamos contaminar, né, as nossas crianças, os nossos colegas. Essa é uma preocupação, porque existem dados, vejo toda hora na mídia, vários dados falando que o principal vetor, né, dessa pandemia é o transporte público. E quem estão adoecendo são os trabalhadores. Então, nós que atravessamos a cidade e nós que acumulamos, para quem está assistindo a live não é da educação, tem professores que trabalham em 2 escolas, vamos ficar como transmissores em potencial, porque não há protocolos que nos protejam dessa maneira, porque não há como você se proteger. Estudo agora de cientistas dizendo para pedir contágio. Então, fica muito difícil para a gente que transita pela cidade para ganhar o nosso sustento se proteger dessa doença. Outra coisa que eu queria falar para acrescentar sobre o trabalho remoto, eu estou na EMEI e no SEI. No SEI nós trabalhamos com o Google Classroom e o Facebook. Já na EMEI, a gente trabalha com o Google Classroom e agora com o WhatsApp. O que eu estou vendo do WhatsApp, cada um que tem a sua sala faz o WhatsApp, né? É que as famílias elas estão preocupadas com questões da doença, da pandemia. Elas estão mais preocupadas com essas questões, porque, afinal de contas, não está sendo considerado se tem doente na família, o que eles estão precisando. Isso tudo não está sendo considerado. E o que as famílias mais precisam agora é de acolhimento. E o que nós, nas escolas, estamos fazendo é acolher essas famílias. Tanto que o SEI também nós fizemos uma campanha de cestas. Então, a gente está tentando acolher as famílias, que esse momento ele pede acolhimento. Em São Paulo, morreram mais de 7.000 pessoas. Semana passada, foram 48.000 novos casos. Então, não dá para a gente pensar num retorno num cenário desse. Eu acho que o retorno é temerário, porque o que vai acontecer? Quando as crianças voltam para as escolas, fatalmente os postos de saúde ficam cheios, no normal. Agora, numa situação dessa, pode haver um colapso. Então, eu penso que os dirigentes, o poder público, ele tem que pensar nisso, nas condições dos trabalhadores, dar condições para os trabalhadores que têm filhos, políticas públicas que resolvem problemas, não existe milagre. E é isso que eu tenho a dizer nesse momento. Vou passar para a Colette. Desculpa, meu microfone ficou fora do ar. É o meu também. Obrigado, Carla. Eu quero, então, passar para a Daniela. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo espaço. Diante da iminência do retorno, eu sou do SEI Brian Bignatti, sou professora. Vou falar em nome vou trazer a voz das professoras do SEI aqui para essa live. As angústias também vou compartilhar um pouco com vocês da nossa realidade. Diante da iminência do retorno,
eu fiquei extremamente apavorada e fiquei pensando em diversas possibilidades sobre os protocolos. E eu não consegui imaginar um protocolo viável para um retorno no SEI. E também pensei o seguinte, será que o governador e o prefeito, eles seguiriam a gestão tucanista de ser de nos eliminar do debate? Porque nós, os professores e os alunos, as crianças, somos os protagonistas do espaço escolar. E conhecemos cada detalhe daquele espaço. E nós não fomos ouvidos de forma alguma para elaborar esse protocolo. E também pensei que quem elaborou, eu acho que não foi dentro de um SEI conhecer a realidade de um SEI e ver como é o funcionamento e a operação. Esse foi meu primeiro pensamento. Então, diante do meu desespero, eu procurei os caras nas redes e fui atendida prontamente, e aqui nós encontramos um lugar de fala. A questão é a seguinte: eu penso que todos os protocolos de higiene dentro do SEI passa por uma questão, a questão pessoal, antes de mais nada. A questão pessoal, quando eu falo da questão pessoal, eu falo da mão de obra, da operação. Sem pandemia no SEI, nos dias normais, na nossa rotina normal, nós já encontramos muitas dificuldades para manter as instalações do jeito que tem que ser mantida quando se trabalha com crianças tão pequenas, né? Da nossa faixa etária, que é de 1 a 3 anos. A higienização dos materiais, dos brinquedos, a higienização da roupa de cama, de todos os espaços, enfim. E que eles compartilham os brinquedos, e eles compartilham todos os espaços. Sem o pessoal, é impossível manter essa higienização, é impossível manter esses protocolos de higiene, e nós não temos. Uma das primeiras evidências que nós tivemos notícia pelos gestores é que a equipe de limpeza, a equipe da limpeza geral foi toda demitida, né? Eles foram demitidos. Nós temos hoje uma pessoa na limpeza lá no SEI. A pergunta é: será que quando nós retornarmos, se isso acontecer, teremos esse pessoal disponível para nos ajudar na limpeza e nas adequações todas que são necessárias? Outra questão que é muito importante no SEI é a estrutura física, né? Nós não temos ventilação nas salas, são salas pequenas. Como manter o distanciamento social com crianças tão pequenas, né? Como manter o uso das máscaras, por exemplo? Isso é praticamente inviável. Uma outra questão que é muito importante no SEI é a entrada e saída dos alunos, das crianças. Os pais no SEI deixam as crianças dentro das salas. E aí tem um agravante. Nesse retorno, uma colega já mencionou a adaptação. Nós teremos que fazer nova adaptação. Como esses pais entrarão no SEI com as crianças e deixarão nas salas e terão aquele momento de conforto, né? Darão aquele momento de conforto para a criança, que é aquele momento que eles transmitem a segurança para a criança entrar dentro da sala, ficarem mais tranquilos. Primeiro que nós não temos o pessoal para receber essas crianças no portão e levar até a sala. Os pais realmente teriam que entrar neste caso. Eu acho totalmente inviável, totalmente impossível. E ainda tem a questão da adaptação. Então, eu acho que essa é uma questão extremamente importante para se pensar dentro do SEI, é uma preocupação de todos os professores, né? É como não manter este contato com os pais, que não é o viável, né? Não é o recomendado. A gente não vai poder, segundo o protocolo, ter esse contato, os pais não vão poder entrar no SEI, né? E existe também uma campanha maciça, eu tenho percebido, da mídia. Uma colega até que falou sobre e-mail, no nosso caso é diferente. Nós temos no SEI o Zap, né, as mensagens pelo WhatsApp, e que nós enviamos as atividades e publicamos no Face. As atividades também, temos os dois meios de comunicação. E no Zap, eu que estou com o controle do telefone, e eu recebo outros questionamentos do tipo: quando vamos voltar? Porque a mãe do SEI, ela deixa a criança o dia inteiro no SEI.
Então, elas têm a preocupação com o trabalho, porque elas retornaram no trabalho, é uma preocupação extremamente relevante. Na mídia, hoje, nós ouvimos as mães falarem sobre isso quase que diariamente, inclusive na SPTV, em alguns meios de comunicação. Então, a gente percebe que há uma campanha maciça hoje, uma pressão para o SEI retornar por conta do trabalho das mães, óbvio, que é uma questão extremamente relevante, sim. Só que eu acho que nós temos que... Nas nossas mães é diferente das mães da EMEI nesse sentido, porque elas cobram através do WhatsApp o retorno, elas perguntam. E o que eu acho? Eu acho que nós deveríamos fazer um trabalho de conscientização com essas mães, até através de um manifesto que já foi cogitado. Por quê? Porque óbvio que o trabalho é importante, mas tem a questão da saúde que elas estão colocando. Eu acho que as mães não têm muita noção do risco que os filhos estarão correndo dentro dos SEIs, né? Dentro desses espaços, que não possuem tanto as adequações necessárias, as instalações e os recursos necessários. Eu acho importante nós falarmos também que quando os gestores e a equipe de ATES voltaram para o SEI, retornaram para o trabalho, iniciou a campanha de vacinação. E no primeiro dia não tinha equipamentos para eles, tanto para eles quanto os profissionais de saúde que estavam lá. Nós fizemos uma força-tarefa para organizar e juntar equipamentos para enviar para eles lá. Então, isso já é comum no espaço escolar dentro do SEI, a falta de recursos. É extremamente comum. Nós lidamos diariamente com várias dificuldades lá, né? Tanto de recursos pedagógicos, didáticos, e diante de uma pandemia desse tamanho, de uma crise sanitária, tudo que eles propõem, né? Nós temos muita insegurança com relação a isso, porque tudo que eles propõem serão realmente realizados, né? Todas essas propostas serão realmente implementadas, toda essa articulação. E como eu falei, mesmo se fossem, né? Antes de tudo, nós temos que... Eu acho que tudo passa pela questão pessoal, né? Do pessoal. Sem a questão da mão de obra, eu acho que nada é possível de se implementar. E uma outra questão também não menos importante é a estrutura social. Nós temos crianças... nosso SEI é na comunidade, na Zona Sul, uma comunidade, as crianças realmente têm muitas dificuldades, os pais muitas dificuldades financeiras, né? Muitos pais perderam o emprego, mas antes mesmo da pandemia, nós tínhamos crianças temos crianças que vão para o SEI com um sapatinho só, eles não têm 2 sapatos. Então, eu acho que essa é uma outra questão para se pensar, como trocar os sapatos, por exemplo, na hora que entrar dentro de uma sala no SEI, seria o ideal, né? Uma troca de roupa, não dividir os talheres, tudo isso são questões para se pensar, e que eu acho que realmente os pais não têm muito, porque eles realmente não sabem o que acontece ali no espaço escolar, né? Eu acho que essa cobrança vem da falta de conscientização, porque se eles soubessem do perigo que os filhos estão correndo, eu acho que mudaria, transformaria toda essa mentalidade, porque é realmente um risco. E a minha colega Gisele é a próxima a falar, ela é a coordenadora do SEI, e ela vai falar mais sobre o EAD. E é isso que eu tinha para falar, só complementando o que todas as colegas falaram, né? Muito obrigado, Daniela. Vamos ouvir então a Gisele, que é a coordenadora pedagógica do SEI que você está. Isso. Pessoal, boa noite. Eu sou Gisele, a coordenadora do SEI Brian Begnati Jardim. Eu tenho 2 colegas conosco aqui à noite, a Dani, que acabou de falar, e a Carla. Eu vou começar a minha fala com uma leitura breve de um trecho do currículo da cidade de São Paulo, que diz o seguinte: a escola é uma instituição onde as crianças, desde pequenas, vivenciam interações sociais e realizam experiências culturais que possibilitam aprendizagens, e com isso geram o desenvolvimento de cada criança. Educar é oferecer situações e constituir propostas que estejam vinculadas a atender às necessidades dos bebês, das crianças, e desafiá-las a compreenderem melhor o mundo e nele se situarem. Então, pegando esse gancho aqui do currículo da cidade, que é o nosso documento norteador com os outros todos, pensar aqui, falar em retorno, quando a gente tem uma curva que apenas cresce, é desrespeitar o direito da criança, e para além disso, é desrespeitar o direito do servidor. Me preocupa muito quando falam da educação
e pensando, nos negando o direito de estar na pasta da educação. Então, a Dani acho que rememorou bem que nós temos pais que nos cobram o retorno, porque eu tenho 2 crianças pequenas também, uma de 4 e uma de 5 anos, e é claro que, como mãe que trabalha, a escola, para além de educar essa criança, ela é um espaço onde deixamos os filhos. Acontece que o SEI, ele não pode ser entendido apenas como um lugar onde deixamos os filhos. Então, eu quero cobrar aqui o nosso direito de não apenas compor a pasta da educação, mas que a gente seja reconhecido como educador. E eu entendo e me sensibilizo com as famílias que têm problemas e que precisam pagar para deixar essas crianças em outros lugares. Mas isso não é uma questão apenas da educação. Então, aqui entram as políticas públicas, né? A gente assistiu uma live da professora Gabriela Tebet, que ela dá algumas sugestões interessantes para o poder público quando a gente fala de criança pequena e mãe que está no mercado de trabalho, né? Como é que a gente vai fazer? A gente vai flexibilizar o horário dessa mãe com esse pai? Essa mãe vai fazer trabalho remoto? Como fica? Por quê? Que nós, como escola, precisamos responder e sanar esse problema, que é um problema social e que precisa ser resolvido de forma intersetorial. Então, as pessoas nos acusam como se fôssemos os responsáveis e não quiséssemos voltar para a escola. É o contrário. Nós queremos voltar, mas queremos voltar com segurança. Uma outra coisa é o bombardeio que se faz e o estresse que se causa para crianças tão pequenas. Eu vou trabalhar em torno de 2 vezes por semana na escola e eu converso com as agentes de saúde que estão lá, aplicando as vacinas. E uma moça disse assim para mim, eu tenho uma filha de 6 anos que está em processo de alfabetização. O professor acha que eu sei fazer aquilo que ele pede para eu fazer. E aí ela me relatou a rotina dela. Olha, eu trabalho aqui até às 5, aí eu vou para casa, aí eu chego em casa, a minha filha está em casa lá com a minha mãe, a gente toma banho, janta, eu começo a fazer lição com ela às 8 da noite. Ela está estressada e está cansada, e nós fazemos lição das 8 até às 9. E aí eu faço o que dá. Né? Eu não vou fazer o que não dá. Os meus filhos, a gente, como funciona? Existe uma cobrança da rede para que a gente disponibilize atividades para essas crianças, que na verdade não são atividades, são sugestões. A gente usa o Classroom, a gente usa o Facebook e a gente usa o WhatsApp. Agora me pergunte, qual que é o acesso das famílias de vocês? Começamos hoje uma pesquisa para saber por que as nossas famílias não estão acessando. Porque não é representativo. Eu faço postagens, é um trabalho, inclusive, oneroso para mim. Então, eu faço da minha casa, com o meu computador, com a minha internet, eu faço postagens no Facebook diariamente e acompanho o retorno desses pais. Qual é o retorno na minha unidade? É um retorno absolutamente insignificante. Vamos descobrir por que eu já tenho um palpite, eu moro aqui na comunidade e tenho um palpite porque as pessoas não acessam. Porque é desgastante, por que eu deixaria uma criança todos os dias de 1 a 3 anos de idade, de 1 a 5 anos de idade, assistindo um vídeo com um professor lendo um livro ou ensinando uma atividade, se eu também preciso trabalhar na minha casa e se eu eventualmente não tenho internet? Eu, por exemplo, tenho internet, as professoras disponibilizam e os meus filhos não acessam. Por que não acessam? Porque a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o uso para crianças tão pequenas. Então, os meus não acessam. Gisele, você não fica preocupada com a perda do ano da criança? Não, porque eu não entendo como perda. Eu entendo que o momento em que eu não estou trabalhando e que eu posso sentar com eles, e aí sim, a gente fazer uma leitura, fazer uma brincadeira em família, é um ganho muito maior, que é o que a gente tem tentado fazer com as nossas famílias. Orientá-los a aproveitar esse tempo com as crianças. Agora, não dá para a gente desconsiderar que nós estamos dentro de uma comunidade carente e que o primeiro objetivo dessa família é comer. Eu estava na escola, nós fizemos, como a Carla disse, uma ação, e aí arrecadamos uma série de cestas e entregamos para as famílias. Uma mãe foi buscar a cesta, ela chegou lá, ela tem um problema de paralisia, e ela chegou com 2 filhos pequenos. Uma das professoras doou 2 pacotes de fralda. E aí a gente acordou que daria para essa mãe, porque a gente identificou que ela teria mais necessidade. Daí eu perguntei para ela uma maneira de abordar, dizendo que eu queria ofertar aquelas fraldas para ela. E aí eu perguntei para ela, mãe, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente começou a conversar e eu perguntei, o seu filho ainda está usando fralda? É uma criança de 1 aninho que não pesa 10 quilos.
E eu perguntei, ele ainda está usando fralda? Ele usa, mas eu estou tentando tirar, porque está difícil. Aí eu falei, olha, nós temos aqui uma professora do O, se a senhora aceitar, e ela aceitou. Então, eu saí daquela situação e vim para casa de forma muito reflexiva, pensando que a primeira necessidade da minha comunidade é comer, que eu tenho uma mãe com uma criança que não pesa 10 quilinhos e que quer desfraldar, porque vai ser um gasto a menos. Né? Então, enquanto a gente está batendo na tecla que a gente precisa disponibilizar atividades para as crianças e fazer isso diariamente, e acompanhar no Classroom, e acompanhar no WhatsApp, e acompanhar no Facebook, eu tenho gente que não tem o que comer. Enquanto a gente está dizendo que a gente precisa abrir a creche, que a gente precisa abrir o SEI, porque essas mães precisam trabalhar, a gente tem um número de mortos crescendo. As pessoas têm conhecido, assim, o Covid-19 está muito próximo de todos nós. Quem de nós não conhece ninguém que faleceu ou que nesse momento enfrenta a doença? Todos nós. Então, a nossa preocupação, acho que para além de tudo que as colegas disseram, ela se assenta nisso. Me preocupo muito, estando coordenadora na escola, com a saúde emocional dos professores, porque nós estamos sobrecarregados de todas as formas, nós estamos sendo bombardeados de todas as maneiras, e não é isso que nós queremos. Né? Como servidores públicos, nós somos servidores e somos servidores por opção. E nós não estamos brincando, é um trabalho muito sério, muito respeitoso, e nós gostaríamos de ser tratados como igual. Né? Acho que é isso, gente. Obrigada. Está fechado, Carlos. Gisele, muito obrigado pela sua intervenção. Celso, só antes de passar a palavra para você, acho que a gente vai ter que já partir para o encerramento por conta do tempo, mas primeiro dizer que as intervenções que vocês fizeram, todos os relatos são importantes. Vocês apresentaram um retrato da real situação da educação infantil da cidade de São Paulo, da nossa rede municipal. Assim, o que vocês falaram é muito representativo do que vem acontecendo. Eu tenho certeza que todas as professoras de educação infantil estão muito representadas nas falas de vocês aqui, não há dúvida em relação a isso. E se o secretário de Educação realmente tem intenção de entender o que acontece, ele tem que assistir essa live. Depois ela fica gravada no YouTube, nas nossas páginas de Facebook. Então, vocês aqui estão fazendo um relato muito importante. Né? Esse relato fica gravado aqui nos anais, não só das redes sociais, mas também da própria Câmara Municipal de São Paulo, onde está o Celso, também na Assembleia Legislativa. Queria dizer isso e concordar com vocês que o problema não é só tecnológico. Tem a questão da falta de acesso, que é grave, né? Isso gera um apagão, mas tem outras questões que vocês colocaram muito bem, a situação mesmo de falta de amparo social para as nossas famílias que estão sem proteção social, sem acesso à renda básica. Só tem a renda básica do governo federal, que é muito limitada, muitos não conseguem acessar, não tem renda básica municipal, não tem renda básica estadual para proteger essas famílias, você não tem uma rede de proteção social. Então, as pessoas estão, além da questão da fome, da sobrevivência das nossas famílias, e vocês trabalham majoritariamente com crianças da periferia, com crianças de favelas, de comunidades, com crianças que estão em situação, muitas delas já de extrema pobreza. Então, elas lutam pela sobrevivência, lutam para não adoecer também, porque elas têm que se proteger do coronavírus, e elas já estão vendo as pessoas morrendo no bairro, na rua em que ela mora. A morte chegou na periferia. O coronavírus começa na classe média, agora atinge a periferia. Os pobres estão morrendo. E os nossos alunos estão acompanhando, estão vendo, as famílias também. Então, ela tem que lutar pela sobrevivência, não sabe se vai conseguir jantar, se vai ter o café da manhã, e ainda tem que se proteger, porque ela sabe que ela pode ser a próxima vítima, porque ela está na comunidade, não tem isolamento, não tem, enfim, quarentena para ela tem que pegar ônibus, metrô, trem, enfim, ela convive em lugares lotados. Então, essa é a família. E sem contar também que elas não podem acompanhar as orientações, né, os trabalhos pedagógicos que vocês estão passando, tentando orientar as crianças, porque, primeiro, que às vezes não tem nem espaço. Uma família não consegue transformar a casa dela numa sala de aula, como as famílias da classe média, que tem um quarto,
tem um computador, tem um espaço para isso. As famílias que nós atendemos, eu digo nós porque eu também, embora esteja deputado estadual, mas eu sou diretor de escola da rede municipal, estou licenciado do cargo, a minha escola é MF Miguel Vieira Ferreira, eu sempre trabalhei em escolas de periferia, então eu sei como que funciona, as dificuldades todas, né, das nossas comunidades. Elas não têm o espaço, os pais não têm o tempo para fazer o acompanhamento. Então, são várias as dificuldades, mas por isso que nós estamos nessa luta e os relatos de vocês são fundamentais. As nossas lives têm servido como um instrumento de luta, de cobrança e, sobretudo, de denúncia também, para dar voz e visibilidade ao que realmente acontece no chão da escola, da nossa rede pública de ensino. Antes de concluir, eu passo para o Celso também, porque, Celso, seria bom você falar das ações do mandato na Câmara Municipal que você tem tomado em relação à manutenção dos servidores nas escolas, do memorial, enfim, e de outras ações que você também, das representações no MP, contra os cortes de funcionários, de limpeza, por exemplo, é um absurdo. É absurdo. E também parabenizar aí o seu mandato pela vitória do MOVA, que o Bruno Covas fechou o MOVA em plena pandemia, prejudicando milhares de alunos de alfabetização de adultos. O Celso fez um movimento muito forte, importante, que ajudou a reverter esse processo. Celso. Então, assim, eu também faço coro com o que o Carlos disse, né, que vocês colocaram assim, a realidade das escolas. E muito do que vocês mostraram nos dá conta de que ninguém cuida de quem cuida. Vocês cuidam das crianças e ninguém está cuidando de vocês, né? Os profissionais da educação, eles precisam ser ouvidos e acolhidos o tempo inteiro, porque vocês têm um trabalho intenso, né? De, como diz a Gisele, de cuidar e educar, né? Cuidar e educar. E a sociedade precisa ver isso, não é deixar a criança ali. Então, esse trabalho é muito intenso. E aí fica muito claro, né, por que adoecem, as professoras adoecem, e principalmente na educação infantil, né, que esse trabalho é redobrado na educação infantil, né, tem essa responsabilidade ainda maior. E aí, 2 pontos que me chamaram a atenção, né, que vêm a todo momento, que é essa questão da limpeza, né, que nós vínhamos discutindo bem antes da pandemia, do corte abrupto, né, que a Secretaria Municipal de Educação adotou o Cardtech lá do Estado, que já é um serviço de limpeza das escolas estaduais, assim, beira assim, um crime, né, que eles fazem nas escolas estaduais, e copiou esse modelo aqui. Nós acionamos o Ministério Público, acionamos o Tribunal de Contas do município, mostrando essa inconsistência, essa incoerência total desse corte que eles fizeram, né? Então, a gente estávamos nesse diálogo e estamos nesse diálogo, né? Porque isso vai voltar com muito mais força agora com a pandemia. Então, o que eles fizeram com as escolas da rede municipal, o corte do pessoal da limpeza, isso é um crime. E outra questão também que a Lina também falou, é a questão de vocês estarem, né, o quadro gestor, o quadro de apoio, estarem nas escolas nesse momento, né? Assim, correndo um risco gigantesco. E a gente vê aí o depoimento para quem pega o transporte público, né, o risco do transporte público, desses quase 18 mil servidores que se deslocam de um lugar para o outro, de uma região para outra, no ônibus, no trem, no metrô, desnecessariamente, né, nesse momento, porque poderiam estar fazendo esse trabalho, grande parte, né? Vocês podem até falar melhor que eu, grande parte desse trabalho poderia estar sendo feito de forma remota, né? Assim, poupando as vidas, né, das pessoas, né, dos servidores, das professoras, do quadro gestor, do quadro de apoio que está nas escolas também. E isso, nós também acionamos aí o Ministério Público para que te retire, né, das escolas, deixe só o extremamente necessário, não há necessidade desse quadro todo nas escolas. Então, são pontos que a gente colocou. Na Câmara Municipal, a gente tem feito esse debate, tem denunciado lá na tribuna, insistentemente, nessa essa falta de diálogo do secretário municipal de educação, não dialoga não ouve vocês, né, que são as pessoas, são os educadores que sabem dos problemas das escolas, e não ouve também, não dialoga com a gente também. Então, a gente tem pedido lá
acionado, inclusive, o Ministério Público para várias questões. Estamos dialogando com o Ministério Público, mostrando, dando elementos para que o Ministério Público interceda, né, e abra um inquérito contra a Prefeitura de São Paulo, contra a Secretaria Municipal, contra o prefeito também, Bruno Covas, que o que ele está fazendo, nunca se viu um ataque tão gigantesco à educação como nós vimos esse ano. No início desse ano já foi uma catástrofe, né? Nós não tivemos a licitação dos uniformes, dos kits, então, beira o crime. E agora o secretário municipal de educação, na televisão, na rede, vem dizer que para voltar, as crianças voltarem, haverá uma avaliação, né? Haverá uma avaliação para ver o que eles aprenderam, o que eles conseguiram captar. Então, vocês falam aqui, vocês relatam, se nem 15% dos alunos têm acesso, sabe, o formalismo, só olhar esse lado formal, não falamos aqui também do material das trilhas, né? Se as crianças estão se adaptando, estão fazendo isso, né? A parte só formal, gente, não é o principal. O principal é ter o contato, como a Gisele falou, é de estar garantindo que as crianças possam brincar, para conversar, dialogar. Não é perda do ano, exatamente não é. Então, a gente vai continuar lutando muito, vai dialogar com o Ministério Público, com o nosso aliado, e vamos continuar nessa batalha. Eu também, o Carlos falou do conselho do coronavírus, no memorial do coronavírus, nós criamos lá um conselho do coronavírus para denúncias, para acatar as sugestões, as denúncias, né, que os educadores estão tendo, os educadores estão tendo nas escolas, a população como um todo, e também um memorial, né? É um projeto de lei que nós colocamos lá na Câmara Municipal, apresentei, para dar nome, mostrar quem são as pessoas que estão perdendo a vida, os servidores públicos, né? Servidores públicos. Muitas pessoas estão perdendo a vida, mas tem muitos servidores públicos que estão perdendo a vida desnecessariamente. Então, nós apresentamos esse projeto de lei para dar nome, falar quem é, porque cada pessoa dessa, ela tem uma família, ela amava uma família, ela era amada. Então, para que não passe só o número estatístico, não, tantas pessoas morreram, a gente está colocando nomes nas pessoas. Tem muitas pessoas da educação que já se foram por conta de políticas criminosas, né, como essa que estão sendo feitas aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, é um projeto também que humaniza, né, o nosso trabalho dos servidores públicos que sofrem tantos ataques, né? Então, o próprio Paulo Guedes falou que os servidores públicos são os inimigos, né? Ia colocar uma bomba no bolso dos inimigos. Então, a gente tem que lutar muito para que o serviço público, a educação pública de qualidade, a saúde, o SUS, tudo isso seja valorizado, e os servidores públicos e o serviço público valorizar. Então, vamos continuar lutando muito, né, em defesa da educação, em defesa dos servidores e em defesa da vida. Celso, como você disse, se os servidores que estão hoje nas escolas já estão morrendo, muitos deles, tem até o memorial, fico imaginando com essa volta inicial de 35% da rede, porque, na verdade, os alunos voltam nessa faixa de 35%, mas o magistério volta integralmente, porque a professora, por exemplo, vai estar todos os dias na escola, a diretora, a coordenadora pedagógica, o ATE, né? Os alunos farão o revezamento, mas a professora ela vai atendendo, né? Vai tendo uma espécie de um rodízio. Ela fica todos os dias na escola. Então, é uma contradição imensa e um perigo, porque a escola é uma bomba biológica de contaminação. Ela é um dos principais motores da contaminação. Por isso que nós estamos nessa luta, pessoal, só para concluir, né, de repudiar, você falou de lutar contra a volta às aulas no dia 8. Nós estamos tomando várias medidas, acionando a Justiça, o Ministério Público, entrando com a ação popular. Assim que saiu o decreto, porque não saiu, foi só um anúncio, não saiu nenhuma legislação, nenhuma portaria, nenhum decreto, Celso, até agora. Nós acompanhamos o Diário Oficial, dia e noite. Ele embora tenha falado, anunciado, mas não saiu nada do ponto de vista legal, nem um cronograma, enfim, não saiu. Assim que sair, nós vamos tomar providências jurídicas, nós estamos preparados já, armando um ataque no
Poder Judiciário, com várias ações, com vários remédios jurídicos. Mas não basta, a gente vai fazer uma luta política de mobilização também da categoria, de convencimento da opinião pública de que é um perigo enorme a volta às aulas no dia 8, nessas condições em que nós estamos vivendo, onde o estado de São Paulo é o epicentro do coronavírus, é o lugar onde tem o maior número de mortes. Nós já estamos em 15 mil mortos no estado de São Paulo. Nós estamos ultrapassando vários países do mundo em número de mortes e de pessoas contagiadas também. É muito grave a situação. Mas aí, por isso que é muito bom a intervenção de vocês, os relatos, só confirmando que não é momento de voltar. Pois não, Celso, e depois a Lina, para a gente partir para o encerramento. Só dizendo que nessa linha você falou do ATE, nós tivemos uma reunião hoje com o Ministério Público, né? Para que prepare as escolas, para que homologue os concursos públicos aqui na cidade de São Paulo, cobre da Prefeitura a homologação dos concursos de ATE, de coordenador pedagógico, e de que chame os professores, diretores e supervisores que passaram nos concursos públicos para que as escolas, quando for possível votar, esteja com seus quadros completos. Então, acionamos o Ministério Público e entendeu qual é o problema real da educação aqui da rede municipal e vai tomar providências. É muito importante isso para a gente falar também, para preparar as escolas. Muito bem, Alina. Eu ia falar justamente isso, que a escola vai ficar muito desfalcada. Então, é extremamente urgente, porque muitos funcionários vão estar afastados porque são grupo de risco. E a gente também tem um adoecimento dos profissionais de educação neste tempo de pandemia, né? Então, crise de ansiedade, depressão, que também gera afastamento, né? E desfalque da equipe. E uma última coisa que eu ia falar, que as professoras debateram muito, e que se tiverem mães, né, nos escutando, é que quando a gente trata com criança pequena, o contato olho no olho, o jeito que a gente fala, o som da nossa voz, tudo isso é levado em conta. E como a gente vai ter esse contato com a criança usando todos máscara acrílica, tudo isso vai assustar as crianças. Então, que tipo de equipamento, se a gente voltar, a gente vai receber? Esse equipamento não pode assustar os bebês e as crianças. As crianças vão ficar apavoradas de ver a gente todo tramitado como médico, né? Quando chega alguém da saúde na escola, as crianças já ficam morrendo de medo, já choram, né? Então, tem essa questão. E outra questão que foi levantada pelos grupos também, é que a gente precisa ter um tempo de planejar-se voltar, um tempo com muita antecedência para fazer uma reorganização na escola com cautela, para pensar nas ações, na adequação dos tempos, dos espaços, da rotina, dos materiais, de como que vai ser essa entrada dessas famílias na escola. Então, tudo isso leva tempo, né? E quanto mais a gente assiste e vê, né, pessoas de ponta falando desse retorno, mais a gente vai tendo base, porque nunca ninguém viveu isso. Então, só para finalizar, eu quero reforçar que acredito que nenhum profissional da educação não queira atender a criança, o bebê ou o adolescente. Mas como a gente faz isso com segurança do profissional da educação e garantindo o direito de crianças, bebês e adolescentes a viverem. Eu tenho uma filha de 10 anos, ela vai querer abraçar os amigos, ela vai querer brincar na escola, né? E como que essas crianças, que são tão afetuosas, já chegam abraçando a gente, né? Como que a gente vai falar para essa criança que a gente não pode abraçar, né? Então, a gente tem que garantir o direito da criança e do bebê e do adolescente de viverem as suas infâncias. É só isso. Até porque a vida é uma só, não tem uma segunda vida. Então, o momento agora é de preservação da vida, a luta pela vida em primeiro lugar. A aprendizagem, os outros processos você resolve depois, dias letivos, tudo isso, burocracias desnecessárias que são cobradas também de vocês, e aí tem um estresse muito grande. Se já havia um adoecimento das profissionais da educação, das educadoras, isso piorou durante esse processo, porque a tensão aumentou, as exigências são maiores, você
é solicitado o tempo todo, né, pela burocracia da rede, enfim, pelos pais também, porque para o pai não tem horário. Se ele tem o seu WhatsApp, ele vai ficar conversando com você, mas você também tem os seus afazeres, tem a sua casa, tem os seus filhos, enfim, e você não conta com a ajuda de ninguém, porque nós não podemos ter ajuda nesse momento. Todos nós estamos fazendo a limpeza, a comida, né? Então você tem 1000 coisas, então há uma espécie até de assédio em cima dos profissionais da educação. Isso vem adoecendo muita gente, buscando licença médica, sobretudo licença na área emocional, na psiquiatria, né? As pessoas com depressão, com síndrome do pânico nesse momento. Isso já existia e era muito forte na rede pública de ensino como um todo, nas municipais e na estadual, mas isso tem aumentado bastante. A gente tem recebido muitas denúncias e cobrado também que a Secretaria da Educação tome medidas em relação a isso. Quero agradecer muito a presença de vocês, a Viviane, a Juliana, a Lina, a Carla, a Daniela, a Gisele, o nosso vereador Celso Gianazzi. Repito, os relatos que vocês fizeram foram importantíssimos aqui, porque eles dão voz às professoras de educação infantil da rede municipal de São Paulo, né? E é um grito de socorro e de denúncia também, né? Para que as pessoas entendam que realmente está em jogo hoje, quais são as verdadeiras dificuldades para a volta às aulas, principalmente na área da educação infantil, que tem uma singularidade, né, muito especial. Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado às pessoas que participaram também, assistindo e comentando, reafirmando que essa live vai ficar gravada aqui no nosso Facebook, no Facebook do vereador Celso Gianazzi, e também no nosso YouTube, para as pessoas depois debaterem e também terem acesso aos depoimentos importantíssimos que vocês fizeram. Muito obrigado, boa noite e bom descanso. Obrigado, Celso. Obrigada a vocês. Boa noite. Tchau, tchau.